Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria e gratidão nós estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nesta oportunidade estaremos aprendendo mais da palavra de Deus com a lição de número 3, que tem como tema a graça que alcança todas as nações. Para nossa felicidade, meus queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos com os nossos queridos e ilustres professores, Pai do Senhor, professor Miller, Pode ser o meu professor, pode ser o professor Kaique. Pai do Senhor, professor Kaique. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, Amém. professor Miller. Pai do Senhor, meus Amém. irmãos. Amém. É de bênção. Meus irmãos, nossa lição tem o texto áureo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nossa verdade prática vai nos dizer: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. A nossa leitura bíblica em classe está dividida em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 ao versículo de número 5, versículos 28, 29 e versículos 36 ao versículo de número 39. Nossa lição, como sempre, ela está dividida em 3 pontos que serão abordados pelos nossos queridos e ilustres professores. E nesta lição, meus irmãos, nós teremos a oportunidade de vermos, aprendermos a expansão do Evangelho que trouxe algumas dificuldades, mas que a dificuldade, porém, com a busca da igreja pela resposta e pela direção de Deus, Amém. houve comunhão e crescimento doutrinário e espiritual. Não é? Foi onde surgiram os primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Porém, nós veremos que a igreja buscou a resposta com a pessoa certa, que foi ao Espírito Santo, que sabiamente conduziu a igreja, e assim aquela dúvida, aquele questionário foi sanado e a igreja foi fortalecida pela direção do Espírito Santo. Meus irmãos, o primeiro ponto da nossa lição que diz: quando a graça preserva a unidade da igreja. Nosso querido professor Carlos Kaique vai estar lecionando o primeiro ponto da nossa lição. Pode ficar à vontade, professor. Amém. Meus amados irmãos, como já citado, o primeiro ponto, ele nos traz esse tema. Nós vamos falar um pouco sobre a graça, nós vamos ver um pouco nesse ponto sobre a graça de Deus. O primeiro subtópico, ele vai falar sobre o Concílio de Jerusalém. Lembrando que essa lição a gente está bem posicionado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver muito sobre aquilo que está registrado em Atos 15, o Concílio de Jerusalém. Acredita-se que, de maneira documentada, o primeiro concílio da história do cristianismo. Para a gente entender bem, concílio nada mais é do que uma assembleia ou uma reunião solene das autoridades religiosas. Então, a saber, os apóstolos que se reuniram ali naquele momento, realizada ali entre 48 e 50 depois de Cristo. Há muito de uma discussão sobre isso. Tempos depois, acredita-se que pelo menos uns 20 anos depois do dia de Pentecostes, 15 a 20 anos. E é interessante a gente ver porque o concílio, ele tem um motivo para ser formado. Porque se nós chamamos uma reunião, se nós marcamos uma reunião, é porque alguma coisa aconteceu, então alguma coisa precisa ser acertada. E a igreja, naquele momento, os apóstolos fazem essa reunião e dizem: não, nós precisamos acertar alguns detalhes. E o problema enfrentado pela igreja é justamente aqueles que nós chamamos de judaizantes. Judeus que creram em Jesus Cristo, aceitaram o evangelho, entraram para o cristianismo, porém não queriam deixar as práticas de judeus para trás. Irmãos que aceitaram a Jesus, mas que começaram a ensinar os gentios: se você não se converter em um judeu, você não pode ser salvo. Não, mas eu acredito, eu creio em Jesus e o aceitei. Não, mas se você crê em Jesus e não passar pela circuncisão, você não será salvo.
Ah, não, mas eu aceitei a Jesus, mas não guarda o sábado, não será salvo. Então, os judaizantes, eles causaram essa dor de cabeça para a igreja, porque por onde os apóstolos Paulo e Barnabé passavam ali dizendo, olha, Jesus salva, Jesus morreu na cruz, aquele negócio, eles pregavam, a igreja se formava, os gentios aceitavam a Cristo, aí vinham os judaizantes dizendo, mas vocês precisam de mais alguma coisa. O problema que a igreja enfrentou é justamente esse. Irmãos, pessoas que queriam ensinar que para ser salvo a gente precisa de alguma coisa a mais. Então a gente vê esse problema no seio da igreja, e uma igreja séria, uma igreja madura, que sabe resolver os seus problemas, eles se reúnem e dizem, não, nós vamos resolver esse assunto. Às claras, nós vamos ter uma discussão, nós vamos ter um concílio, a liderança da igreja vai estar presente, alguns irmãos vão estar presentes, nós vamos falar para saber aquilo que vai ser dito, para saber aquilo que nós vamos dizer. Então, quando a gente observa, a maneira como esses homens se reuniram foi para debater um assunto, e alguém diz, ah, não, mas foi só para um debate teológico. Não. Porque, na verdade, a gente às vezes olha para isso e pensa, não, é algo simples, é algo comum, não tinha tanta necessidade de atenção, ou então não precisava ser tão urgente. Mas quando a gente fala sobre o Concílio de Jerusalém, o que estava em jogo não era apenas uma doutrina, o que estava em jogo não era apenas uma linha de pensamento. O real assunto debatido no Concílio de Jerusalém era a maneira como um homem se salvaria. Eles não estavam tratando apenas de um assunto teológico qualquer, eles estavam tratando da salvação de pessoas. Como se dá a salvação das pessoas? E aí a gente observa quando os apóstolos eles se reúnem para defender, e a gente começa vendo Pedro falar, o comentarista ele faz essa menção aqui, o segundo subtópico, ele fala sobre o relatório de Pedro. Pedro, ele cita o episódio que aconteceu lá na casa de Cornélios, onde quando ele foi pregar, o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios, eles aceitaram a Jesus e ali foram batizados. Ele relembra isso, mostrando como a graça, ela alcança a todos, como a salvação, ela alcança independente de ser judeu, grego ou gentio. Como a graça, ela nos alcança independente daquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto raça, enquanto povo. E Pedro ele faz esse discurso para dizer, olha, eu fui falar de Jesus. Eu não ensinei a guardar sábado, eu não ensinei circuncisão, eu não ensinei nada disso. E o Espírito Santo desceu, e Deus que me mandou ir falar. Porque a gente sabe que Pedro não queria ir. Então Pedro ele traz esse relatório para dizer, olha, aconteceu dessa forma. A gente vê também o apóstolo Paulo e Barnabé, eles se levantam para falar e diz, olha, a gente saiu em uma viagem missionária, saímos pregando o evangelho para os gentios, e por onde nós passávamos as pessoas acreditavam no evangelho, aceitavam a Jesus, as pessoas eram alcançadas pelo evangelho, a gente viu o poder de Deus. Paulo ele faz essa questão de defender que só Jesus salva, e Barnabé ele conta o testemunho dos milagres que aconteceram. Começa dizendo, mas a gente chegava no meio dos gentios e Deus ele curava coxos. Deus ele levantava pessoas que há muitos anos não andavam, que nunca andaram na sua vida. No poder de Deus nós repreendíamos a força do inimigo. No poder de Deus homens eram curados, vidas eram transformadas, libertas, salvas pela graça e pelo sangue de Jesus. E a gente não precisou falar da circuncisão. A gente não precisou falar do sábado. A gente não precisou colocar mais nada, porque entenda, a gente só precisa de Jesus. A gente não precisa colocar mais nada. Enquanto a gente muitas vezes perde tempo querendo colocar alguma coisa a mais, querendo discutir assuntos que não são de importância nenhuma, assuntos que atribuem ao evangelho um peso maior do que tem, muitos estão apenas preocupados em ouvir sobre a salvação e entender o que devem fazer. Enquanto igrejas perdem tempo em debates, em discussões, em ensinos para dizer detalhes e mais detalhes que não vêm ao caso muitas vezes. Muitos estão sedentos por ouvir o evangelho, para entender o que eu preciso para ser salvo. Muitos estão como aquele jovem que chegou para Jesus e disse, Jesus, o que eu preciso? Bom mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Ou como aquele homem, aquele carcereiro que olhando para Paulo e para Silas diz, o que é que eu preciso fazer? A resposta nunca foi tão simples, crê em Jesus Cristo.
e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Então não venhamos a acrescentar, não venhamos a colocar um peso maior do que aquele que já existe. Não venhamos a nos perder em discussões bobas que não levam a lugar nenhum, enquanto muitos esperam ouvir o evangelho. Não gaste o seu tempo querendo colocar ou tirar alguma coisa daquilo que o evangelho diz. Gaste o seu tempo em se dedicar, em aprender para falar àqueles que necessitam ouvir o evangelho. E o quarto subtópico, nós vamos ver sobre o discurso de Tiago. E é interessante porque Tiago, enquanto liderança da igreja, ele permite que Pedro fale, ele permite que Paulo fale, ele permite que Barnabé fale, ele dá espaço de fala, ele permite que as opiniões, os argumentos sejam ditos. Só que Pedro, ele está presidindo aquele concílio e ele está ali para dar a palavra da decisão. E é interessante porque quando nós olhamos para o que o apóstolo Pedro diz, o apóstolo Pedro, ele ouviu com toda a paciência do mundo o que Pedro tinha a dizer, o que Paulo, o que Barnabé. Só que a gente aprende com Tiago uma coisa muito importante. É porque Tiago ouviu experiências, Tiago ouviu testemunhos, mas a gente é crente, a gente não vive só de experiência. Ah, mas eu sou crente, Deus fez na vida de fulano de tal, mas a gente não vive só de testemunho. Púlpito não é lugar de você subir para contar testemunho, experiência e querer alimentar a igreja com isso. A igreja não é um lugar para a gente apenas contar experiências e testemunho e dizer, não, isso é o suficiente. Tiago, ele ouviu, mas a decisão de Tiago não foi baseada em testemunho e experiência, mas foi baseada no que a palavra dizia. Ele citou o profeta Amós. Ele citou o que o Antigo Testamento dizia. Então a gente vê que Tiago, ele não toma uma decisão pautada no sentimentalismo, no que os irmãos disseram. Ah, mas que lindo o testemunho de Paulo, que lindo a maneira como Barnabé falou, que coisa maravilhosa o que Pedro viveu. Não, mas ele olhou para a palavra e disse, mas os profetas diziam sobre isso. A palavra dizia sobre isso. Não se dirija por testemunho, por profetada, por experiência ou por emoção. Você pode até ouvir, você pode até crer, esse tipo de coisa muitas vezes nos ajuda, nos ensina, mas primeiramente a palavra, ela é o centro. Se não tiver a palavra, fuja de emoção. Se não tiver a razão, a emoção não serve de nada. Então, aqueles homens não discursam com o intuito de emocionar, mas sim de transmitir aquilo que eles vivenciaram. Mas Tiago se pauta na palavra para tomar a decisão, porque uma igreja séria precisa estar pautada na palavra. Uma pregação séria precisa estar pautada na palavra. Decisões importantes precisam ser tomadas de acordo com a palavra. Nós não estamos aqui para viver por emoção, para viver por onde o nosso nariz aponta. A palavra nos guia, nos comanda e manda aquilo que a gente faz. Se a palavra não diz, ou se vai contra a palavra, então aquete o facho e não faça. A gente aprende com Tiago. Tiago, ele tem o pulso firme de dizer, nós vamos baseado no que a palavra diz. E baseado nisso, ele discursa e escreve uma carta para mandar para aqueles que estão espalhados pelas comunidades gentílicas para dizer, vocês não precisam guardar sábado, não precisam se circuncidar. Ele dá algumas poucas orientações e diz, Deus abençoe, porque Jesus é o que salva. É isso que a Bíblia nos ensina, a salvação é para vocês, os profetas deixaram claro e o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Amém? Amém. Que bênção, meus irmãos. Você ainda não escreveu nada, rapaz, aqui eu estou sendo edificado, professor. E a gente vai ouvindo os nossos queridos professores trazendo a lição com maestria, a gente vai fazendo as anotações. E se tu ainda não pegou aquele teu caderninho, vai pegar, rapaz. Pega uma canetinha, vai anotando e vai meditando junto conosco. Meus irmãos, com a maestria que o senhor abordou, professor Kaique, eu achei interessante, acho muito interessante toda essa lição, porque a gente vê que houve um certo debate, mas foi um debate com união. Porque o que a gente mais encontra no YouTube, seja com quem for, pastores, enfim, às vezes tem debate, mas tem desunião. Tem ofensa, tem crítica, tem como é o nome, meu Deus, eu esqueci a palavra, mas tem aquele sentimento de rejeição pela discordância. Mas a igreja de Jerusalém é diferente. Foi diferente porque teve um debate, mas foi um debate com união. Eles queriam resolver a questão para que a palavra de Deus ela fosse semeada eficazmente
e corretamente. A discussão não era para ver quem tinha razão, quem não tinha, quem fala melhor, não sei o quê, não. A discussão era para definir, ou melhor, para a compreensão da palavra de Deus. E para isso é necessário, eles contaram e obtiveram o apoio do Espírito Santo. E, meus irmãos, o debate, como o senhor falou, não é um debate fajuto, porque tem pessoas que perdem tempo. E qual é o sexo dos anjos? Teve um pastor, o professor Kaique, o professor Miller, que ele falou, né, que teve um irmão que chegou para ele, mas pastor, não sei se a gente vai ser preto. Aí ele disse, mas meu irmão, eu não quero saber disso, mas eu quero chegar lá. O que eles estavam debatendo era um assunto, talvez o assunto teológico mais importante, que é a soteriologia, doutrina da salvação. Então, é um dever de todo cristão entender o básico da soteriologia, ainda que eu não tenha um currículo, mas é de dever de cada crente entender a soteriologia, porque como é que você vai evangelizar? Como é que você vai falar que a salvação vem pela graça de Deus e a graça pela fé? Como? Então é necessário que haja esse entendimento, ainda que não seja doutor, mas que tenha um entendimento para que você possa repassar para outras pessoas que ainda não encontraram a salvação em Cristo Jesus. Nós vimos aqui também, meus irmãos, eu estou sendo breve, porque se fôssemos falar tudo que a gente queria, não ia dar tempo, mas a gente vê também a liderança quando ela é levantada por Deus, a diferença que faz. Porque Tiago não estava preocupado na popularidade dele, não estava preocupado se gostar, se não ia gostar. Ele não estava preocupado com nada disso, ele estava preocupado com o compromisso com a palavra de Deus. E a gente vê que líder levantado por Deus não é perfeito, mas ele é equilibrado, porque o Espírito Santo lhe dá equilíbrio. Ele não quer saber de ser maior, de ser menor, até porque serve é aquele que é o menor, não é? Então, Tiago demonstra esse equilíbrio e esse temor a Deus. E, meus irmãos, que lição tremenda e maravilhosa. Nós estamos falando da graça de Deus. A graça de Deus, ela é uma porta e a maçaneta é a fé. Quando você girar a maçaneta pela fé, ou seja, quando tu tiver fé, que tu aceitar o evangelho, que tu crê. Eu não estou crendo somente na soteriologia, na salvação, não, porque talvez você já seja salvo. Mas quando você girar a maçaneta da fé e orar e dizer, Deus, eu quero mais da tua graça, porque eu quero ter mais temor a ti, porque eu quero ter mais amor a ti, eu quero ter mais amor ao meu irmão, eu quero mais comunhão contigo, eu quero receber revelações, eu quero receber a tua presença, sensibilidade, aí tu vai ver. Aleluia. O que Deus tem para você e que a graça de Deus, ela superabunda demais. A graça de Deus não tem limite. Talvez você já tenha muito da graça de Deus, mas não é o fim, não é o limite. Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem mais. Então, cabe a nós termos fé e entregarmos a nossa fé a Deus, que Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas. E, meus irmãos, seguindo para o segundo ponto da nossa lição, que diz um presente de salvação para todos. Nós vamos ouvir o nosso querido professor Carlos Miller, que vai apresentar com aquela maestria que ele tem. Amém, mestre. Meus queridos irmãos, seguindo a orientação do nosso mestre aqui, vamos comentar o ponto número 2 junto aos irmãos. Enquanto ouvi os mestres aqui, vi que a nossa lição ela acaba se tornando muito prática no dia de hoje. E o próprio ponto de número 2, o tema já deixa bem fácil a nossa compreensão. Um presente de salvação para todos. Primeiro ele fala um presente. A gente logo no primeiro parágrafo já identifica qual é esse presente. Ou o que é esse presente, né? Vocês vão ver aí que o comentarista destaca a palavra grega charis, né? Que significa aí favor, bondade, dom imerecido. E o comentarista ele é bem prático, né? Ele vai dizer bem o seguinte, que essa graça, ela descreve a iniciativa de Deus. Ninguém fez para que Deus fizesse depois. Primeiro partiu dele, tá? E para Deus, qual a iniciativa é essa? A iniciativa de Deus para salvar a humanidade, tá bom? E aí é interessante, porque todo ser humano se encontra nesse drama do pecado, né? Todos nós. E ainda que não percebamos em algum momento da nossa vida, necessitamos dessa graça. E quais são os pontos que eu quero abordar aqui? Porque a lição eu sei que você já leu aí na sua casa. É justamente para você que está nos ouvindo aqui agora,
que por algum motivo caiu aqui nesse vídeo, né, na nossa aula aqui, e em algum momento da sua vida já pensou, rapaz, eu não mereço a salvação. Eu não sou digno de ser salvo, ninguém merece, ninguém é digno, ninguém fez por onde, ninguém é capaz. Não, a gente vai para o lugar que Deus colocar no fim da jornada. A gente tem que... Não dá para... Eu não consigo aceitar que, por mais... Eu errei tanto, eu não posso servir a Deus agora porque eu já estou muito sujo, já errei demais. Sabe? Tem muita gente que pensa nessas coisas. Você não entendeu ainda o que é salvação. Você não entendeu o que Jesus vai fazer por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Se as tuas obras fossem capazes de produzir salvação, ele não teria descido. Jesus não teria encarnado e não teria morrido. Tem muita gente que confunde as coisas. Eu não estou dizendo que aquela escolha da multidão ao preferir Barrabás e ao rejeitar Jesus não nos revela a fraqueza, a degeneração da humanidade ao escolher um ladrão ao invés de um homem justo. Eu não estou dizendo que aquilo ali não nos revela que realmente qual é o ditado que a gente escuta muito, a adagem popular que a gente escuta muito? Nem Deus agradou todo mundo, mataram Jesus. Mas quem diz isso talvez não tenha a percepção. Ei, escuta isso aqui. Jesus precisava morrer. Você entende isso? Se ele não morre, não tem salvação. Não existiria. Não existiria. Tá? Alguém precisava pagar o preço do pecado e quem pagou foi ele. Ele fez isso. E onde é que eu encontro a graça? Nesse ato, onde ele faz isso para te dar a salvação. Que é o que nós estamos vendo aqui no primeiro parágrafo. O que é graça? Graça, favor imerecido, presente de Deus. Para você, para mim, pecador, miserável, degenerado, condenado. É isso que ele fez, tá? E eu já aproveitei, os irmãos viram aí que eu já emendei, né? O primeiro parágrafo no segundo. Jesus é a maior manifestação dessa graça. Não existe outra manifestação de graça. Não existe. O que eu quero dizer com isso? Não se atenha a ritos. Vou até ser um pouco mais duro. Não confunda suas práticas doutrinárias bíblicas, seu estilo conservador, né? Sua vida legalista com graça, pelo amor de Deus. Ah, não, porque eu dou esmola. Ah, não, porque eu dizimo. Ah, não, porque eu me visto com pudor. Eu não ando nu. Para de ser chato, pelo amor de Deus. A salvação que está sobre a minha vida, sobre a nossa, sobre a sua, é concedida, foi alcançada através de Jesus, seu sacrifício, e nada mais. E nada mais. Então eu te digo agora, neste momento, uma palavra para o teu coração, para você que está aí acuado, está preocupado, está pensando, meu Deus, eu até queria ir para a igreja. Tem gente que está assim nesse momento. Eu até queria ir para a igreja, eu queria estar lá cantando, eu queria estar servindo a Deus, mas eu tenho tanto que as pessoas vão dizer isso. Pelo amor de Deus, existem duas pessoas. A primeira é você, que está preocupado em entregar a vida para Jesus, para não ser acusado. Eu vou te dizer, rejeitar o dom da vida que era Jesus. Tu acha que contigo vai ser menos difícil? E segundo, você que julga as pessoas, você ainda não entendeu. E se provavelmente você está julgando uma pessoa que tem desejo de aceitar a Cristo, entregar sua vida para Ele, ser um crente na pessoa de Jesus e ser um salvo, tem dois problemas na tua vida. O primeiro problema é, para de julgar as pessoas, porque você não é ninguém para fazer isso. E aí, quando eu estou falando de julgar, que as pessoas podem confundir as coisas. Eu não estou falando em avaliar. Eu estou falando em condená-las. Porque tem pessoas que estão fazendo isso. Condená-las, tá? Condená-las. E o segundo é, meu Deus, Jesus quer te salvar. Eu não sei o que foi que te ensinaram a vida toda que tu tens por aí, né? De que a gente não merece, que a gente é miserável, que Jesus está lá em cima e a gente não... Esquece tudo isso. Eu quero te dizer que Deus está bradando agora aí no teu coração para dizer, ouve a minha palavra, lê a minha palavra,
Fala comigo que eu vou te contar o que é verdade. Fala comigo que eu vou desfazer essa mentira de Satanás que vem sendo pregada por aí, por todos esses anos da tua vida. Fala com Jesus que ele vai te responder e vai te dizer: meu filho, eis-me aqui, a salvação é para você, eu conquistei para você. Receba a salvação, receba a Cristo e creia no Senhor Jesus. E seja salvo você e a sua casa. Que Deus abençoe, mestre. Amém, professor. Que bênção. A aula está, sem dúvida, recheada e edificante. É um assunto que nós conhecemos, é um assunto de conhecimento geral, mas Deus sempre tem algo para nos ensinar. Deus sempre tem algo a nos edificar. Talvez você saiba o livro do Gênesis de cor, mas quando você relê o livro de novo, você vai ver que Deus vai lhe mostrar algo que você ainda não tinha entendido. E o bom, o maravilhoso de ter a presença do Espírito Santo é isso, professores, porque Deus tem coisas novas para nós todos os dias. É como o pão que sai da padaria, quentinho e um pão novo, novo dia. Deus tem novidade cada dia. Cada dia, pela palavra de Deus, Deus tem algo a nos falar e a nos edificar. E, meus queridos, com o que foi pontuado, professor, acho interessante, porque realmente essa questão da graça de Deus, que é a que nos salva, é a graça de Deus, que é o dom imerecido, ou seja, acontece muito de ter a frustração e ter uma percepção equivocada da parte de alguns. Às vezes, quando a gente sai nos evangelismos, e eu sei que os senhores têm experiência no evangelismo, na campanha evangelizadora, e pergunta como obter a salvação. E as pessoas vão dizer, se eu for uma boa pessoa, né? Não, não tem pessoa boa. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Se você não tem a fé em Jesus, se você não tem a fé de que você vai para o céu por causa de Jesus, pelo que ele fez, não adianta ser bom. O seu lugar ao inferno, me perdoe, a sinceridade já está reservado. Agora, a nossa salvação ela não vem porque a gente é bom, porque a gente merece. A carta escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que é pela graça que nós somos salvos. Ou seja, é um favor imerecido, a gente não merece, mas Deus deu. Jesus foi à cruz por nós, sem a gente merecer. E ela se adquire por meio da fé. Não adianta eu ter obras se eu não tenho fé. E também, né, o apóstolo Tiago vai dizer que fé sem obras é morta. Mas o que eu quero dizer aqui é que primeiro a gente tem que ter a fé. Não adianta ter obras e não ter fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, porque não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não vem pelo que eu faço, a salvação ela nos foi dada pelo que Cristo fez por nós. E Cristo teve que vir, como o senhor falou, ele teve que se entregar, que padecer por nós, como o primeiro Adão, que foi o homem que trouxe o pecado ao mundo, porque o pecado já existia, não é? A gente sabe da rebelião de Lúcifer, mas na humanidade o pecado veio por Adão, por um homem. E esse pecado, o pecado que assolou toda a humanidade, porque nós todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, esse pecado só poderia ser expulso, extinto por um homem, dessa vez incorruptível, que não ia se corromper e mais, que ele ia entregar a sua vida por nós. E mais, o senhor falou aqui, eu achei muito interessante que muitas vezes a gente é levado a... Muitas vezes a gente é menino, me perdoe dizer assim, professor, porque muitas vezes a gente é imaturo. E o Espírito Santo quer tirar essa imaturidade ruim e triste. Eu digo isso porque já aconteceu comigo, porque eu já observei para uma pessoa e eu digo, mas Jesus, eu quero receber o batismo e eu estou buscando. Aí, às vezes, não é pela imaturidade, eu era muito novo na fé, como ainda sou, relativamente falando, e eu olhava para uma pessoa determinada, professor, que não dava um bom testemunho. E eu pensava, como é que o Espírito Santo, como é que Jesus vai encher aquela pessoa? Pessoa toda torta, né? Né? O nosso julgamento. Mas eu era menino, eu confesso, eu era imaturo. Mas agora eu entendo, e o Espírito Santo quer que a gente entenda que a graça, ela é de Deus. Deus dá, Deus faz como Ele quer, Deus faz em quem Ele quer e como Ele quer. E Ele estava trabalhando na vida daquela pessoa. Então, talvez você tenha buscado coisas da parte de Deus e ele não tenha encontrado.
E você olha para o lado, olha para o outro e diz, mas fulano achou, fulano encontrou, fulano está se dando bem espiritualmente, e por que eu não? É porque a graça não é tua, a graça é de Deus. E ela vai chegar na sua vida quando Deus quiser dar, quando Deus quiser enviar, quando Deus quiser fazer. Agora, para isso, querido e querida, como disse Jesus, fique em Jerusalém, espere até a promessa chegar, espere, seja crente, fique na posição, aguarde, tenha fé e vai chegar. Amém. E, meus irmãos, nós vamos para o terceiro ponto, que diz crescendo na graça. De acordo aqui com os nobres companheiros, né, estarei aqui abordando o terceiro ponto. Meus irmãos, crescendo na graça. O primeiro subtópico nos ensina como nos aproximar do trono da graça. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo, segundo a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, né? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que haja esse crescimento, ou seja, maturidade, firmeza, compreensão, é necessário amadurecimento espiritual contínuo. Não adianta nada você querer ser um grande pregador se você não tem maturidade espiritual. Se você ainda é orgulhoso, se você lê um trecho e fala bonito e tal, isso não é maturidade. O Espírito Santo quer lhe dar maturidade espiritual. E isso vai ser pela palavra de Deus. Como, irmão? É quando você lê que a palavra fala com você. E a palavra de Deus, ela coloca a gente no nosso lugar. Ela vai lhe quebrar, vai lhe cortar em 4 pedaços. Para ensinar você a ser humilde, para ensinar você a ter maturidade. Eu digo você, mas isso eu estou incluso, a todos nós. E para a gente se aproximar do trono da graça de Deus, é necessário ter fé viva. Eu falei aqui já várias vezes que é necessário ter fé, tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mais, tem que ter reverência, tem que ter respeito por Deus, pelas coisas de Deus, temor a Deus. Não adianta de nada eu querer os dons de Deus, sendo que eles para mim são brincadeira, ou quem sabe comércio, como a gente sabe por aí, que é o que mais acontece. Não é? É necessário ter reverência. O trono de Deus é chamado de trono da graça, porque deles procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Como o professor Miller falou, graça é um favor imerecido, é um presente que você não merece, mas Deus dá. Tu não merecia amor, não. Tu merecia era caixão, tu merecia enfermidade, tu merecia inferno. Mas Deus é Deus que nos presenteia, e mais, Ele tem misericórdia para nos dá novas oportunidades. É por isso que nós estamos aqui, que você está aí. Segundo subtópico, quando devemos nos chegar ao trono da graça? As escrituras apontam que nós devemos buscar a graça de Deus em todo o tempo. Você acordou com vida? Vá buscar a graça. Como? Senhor, me ajuda a ser melhor para ti, ser uma pessoa melhor, que no meu dia eu trate melhor as pessoas. Senhor, me dá mais amor, me dá alegria, me dá louvor para que eu te louve ao invés de murmurar. Não é? Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Olha, a graça de Deus não falha, a graça de Deus não tarda. Tem pessoas que dizem que Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira do diabo, porque Jesus nem falha e nem tarda. Ele dá a sua graça, ele faz coisas grandiosas e graciosas na sua vida, no tempo, na hora certa. Glória a Deus por isso. O trono da graça, ele permanece aberto a todos os crentes. Como eu falei, não é somente a salvação. Jesus quer mais do que lhe salvar, ele quer lhe encher do Espírito Santo para que você testemunhe o nome dele publicamente, com poder, com autoridade. Ele quer lhe dar mais intimidade para com ele, mais comunhão. Então, o trono da graça não se restringe apenas à salvação, mas é uma porta aberta para receber coisas grandiosas e tremendas da parte de Deus. E essa porta, a porta do trono da graça, permanece aberta. Pode bater. Bata na porta e Jesus vai abrir. Amém? Hoje e sempre essa porta estará aberta pela fé em Jesus Cristo. Terceiro subtópico. O que é que nós vamos receber ao chegarmos no trono da graça? Sabe o quê? Você já recebeu, já recebi, mas vamos receber mais. Sabe o quê? Misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual, capacitação para viver segundo a vontade de Deus. Não tem ser humano bom que não possa melhorar. Não tem ser humano que vive em santificação que não precise ser ainda mais santo.
Então, é misericórdia de Deus que a gente precisa buscar. O que é que nós vamos receber quando nós chegarmos lá? Misericórdia. Chegar lá já é um sinal de misericórdia, glória a Deus. Toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus comunica, ou seja, Deus dá, Deus entrega, Deus fornece, Deus oferece. A sua graça é favor imerecido, é presente por meios espirituais ordenados. Não pense que você vai ganhar da graça de Deus se você botar o paletó mais bonito, a gravata mais bonita. Jesus olha para a roupa, para a marca, e ele não está nem aí para isso. Para ele é o mesmo que saco de pó e cinza, é o mesmo que nada. Mas sabe como é que você vai receber a graça de Deus? É através da palavra, é através da pregação do evangelho, quando tu te levantares e tu fores anunciar, é através da oração, que não é fácil orar, mas é necessário orar para que a graça de Deus ela esteja abundante na sua e na minha vida. É necessário o jejum, o sacrifício, não é? A adoração, ao invés da murmuração, assim como Paulo e Silas, perto da meia-noite, ao invés de murmurarem, porque estavam com os pés no tronco depois de apanharem, depois de serem humilhados, mas eles adoraram o nome do Senhor. E sabe o que acontece? A graça de Deus sabe, se abunda, aparece quando a gente adora ao invés de murmurar. Sabe o que aconteceu e o que vai acontecer na sua vida? Deus vai abalar as estruturas da terra. Porque onde há adoração, a graça de Deus, ela permanece, ela aparece, ela faz coisas grandiosas. Mas também pela plenitude do Espírito Santo em sua vida, isso é comunhão. É também comunhão à mesa do Senhor. Ou seja, para que a gente vá à Santa Ceia em comunhão com a igreja e com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida. Os professores têm algum acréscimo, algo Não, a mestre. colocar? Obrigado, Pontuar? obrigado. Tranquilo. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer aos nossos 506 seguidores lá no Instagram, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Também 248 inscritos no YouTube. Amém. O nosso objetivo não é espalhar para que a gente enriqueça com isso, porque a nossa preocupação não é bens materiais, mas espirituais. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E a gente fica feliz em saber que a palavra ela está chegando em mais pessoas, para mais pessoas. E nós queremos também agradecer a alguns queridos irmãos, a nossa irmã Maria do Socorro, que tem visto, né, o conteúdo, Sempre tem comenta, né? comentário, não é? Comenta. Aí não é uma bênção. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Nós ficamos gratos e o nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida. É uma alegria saber que tem pessoas que assistem e que colocam seus comentários. Você, gostando ou não, coloque seu comentário também, que a gente nos ajuda a melhorar. E nós somos gratos, irmã Maria do Socorro. Que Deus abençoe a senhora. Também ao nosso irmão Isaías Prazeres, que Deus demonstrou o seu apoio para conosco. Deus abençoe, Deus abençoe. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Também ao pastor Evandro, da filial em Terezinha, que falou comigo, disse que a atitude é nobre, demonstrou seu apoio para conosco, e nós agradecemos, eu agradeci a ele. Que Deus abençoe o senhor, pastor Evandro. E nós não poderíamos esquecer também do nosso pastor Duval, que é o nosso pastor aqui do campo, que tem depositado sua confiança e credibilidade para conosco. Que Deus abençoe o senhor também, pastor Duval. Não é isso, meus queridos? Isso. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe. Essa equipe é a via do céu para o seu coração.